Bom dia, povo de Deus. Nessa manhã eu estava meditando, né, e orando, e o Senhor me deu alguns textos, né? Alguns eu até passei, eu acho, no meu status, mas outro muito interessante eu queria estar compartilhando com a igreja nessa manhã, né? Já são 6 horas já e né, o sol já nasceu, já passou tanto tempo já na manhã e agora, antes de sair para começar a batalha, Deus falou comigo para eu estar trazendo uma ministração aqui para a igreja, né? Para nós, para nossa igreja, para que a gente venha entender um pouco mais sobre o nosso Deus. Isaías capítulo 55, no versículo 8, diz assim: Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O que Deus está querendo falar com isso? Ele vai estar falando sobre a gente buscar Ele, né? Aquele que tem sede. Isso aqui está no versículo 8. No caso, nós temos que voltar para o versículo 1. O que eu quero dizer? Nós, seres humanos, nós temos a tendência sempre de pensar que nós estamos sempre certos, que os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. E toda a Bíblia, Jesus está confrontando isso, né? Para que até na oração, Ele próprio diz que seja feita a tua vontade e não a minha vontade, né? Ou seja, imaginem nós, né? Ele veio do céu. E quando ele veio do céu, diz a Bíblia que ele passou por diversas provações, diversas tentações, inclusive na questão de cumprir o seu chamado, que era morrer. O chamado de Jesus, o chamado do cristão é morrer para o mundo, morrer para as coisas seculares do mundo e viver para Deus, né? Esse é o chamado de Jesus, fazendo com que nós venhamos a tocar o máximo de pessoas possível. Para quê? Para tirar elas de uma realidade de trevas, para tirar do reino das trevas para o reino da luz. Mas nós que somos cristãos, que entendemos a palavra de Deus, precisamos entender o que Isaías está falando aqui, ó. Olha só. No Isaías 55:1 fala assim: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Vós que tendes sede, somos nós, os cristãos, que temos sede, que queremos mais de Deus, conhecer mais de Deus. Ele está falando para as pessoas que já ouviram, que conhecem Deus e que têm sede. Ele diz assim: E os que não, ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas é Deus, né? E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Vamos lá. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Pão quer dizer a palavra de Deus, né? Vinho quer dizer alegria. Para você ter alegria, você tem que ir até Deus, né? O vinho está no sentido de alegria do Espírito Santo. A gente ouve também a questão do vinho novo, né? Então vamos lá. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? O que ele está dizendo? Vocês trabalham, vocês estão gastando o dinheiro de vocês naquilo que não vai satisfazer. Aí ele está dando um chamado para a gente ir até a Deus, para gastar com Deus, na obra de Deus, com as coisas de Deus, olhar para Ele e tentar de toda forma. A gente está vendo isso aqui é mais de 2.500 anos atrás. Imaginem só, ele já estava falando para o povo que a tendência do povo, mesmo o povo que conhece a Deus, é tentar buscar felicidade em outras coisas, não em Deus. Então, na verdade, a Bíblia, quando fala, bonito é o pé daqueles que pregam o Evangelho, porque são aqueles que conseguiram sair do sistema do mundo e realmente praticar a palavra. Tipo assim, eu vivo para Deus, né? Aquela música, eu escolho Deus. E eu quero te incentivar, talvez você vai estar acordando e ouvindo esse áudio, a buscar a Deus. Eu sei que tem contas para pagar, eu sei que tem comida para fazer, roupa para lavar, né? Às vezes estudar e outras coisas, mas eu quero te dizer que o que satisfaz é Deus e Ele quer ser o nosso provedor e ser o nosso Pai. Eu mandei uma mensagem
que está em Mateus, sobre andar sobre as águas, que quer dizer exatamente isso, ouvir a voz de Deus e obedecer. E ele vai chamar a gente para o outro lado, né? Quem sabe eu não ministro isso, né, no domingo. Mas olhe lá, ele fala: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom. Ele sempre chama você para ouvir atentamente. Eu tenho demonstrado várias vezes que a coisa mais difícil que a gente tem hoje é fazer que as pessoas escutem atentamente, presta atenção no que é importante, sabe? A gente fala, fala, mas às vezes nem entra no ouvido para sair no outro. É muito importante, é muito importante. O próprio Deus fala assim: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Quando ele diz comei o que é bom, ele está dizendo coma da palavra de Deus, coma da vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. E eu tenho sempre dito isso: para a gente fazer a vontade de Deus, a gente tem que deixar a nossa. Para a gente ouvir Deus, a gente tem que escutar, parar de falar e escutar. Às vezes a gente quer seguir o nosso caminho, fazendo o que a gente quer, encaixa Deus